Pedro Ramiro, torcedor corintiano, voltará a ser feliz com uma vitória do time neste final de semana ou tá difícil? Não faz pergunta difícil, Soler. Aliás, tô aqui na página do BID, Boletim Informativo Diário da CBF. O PDV pode me desmentir se eu não estiver aqui, mas eu tô aqui tentando atualizar essa página do BID da CBF para ver se o tal do... ao novo BID. Isso, bem, ao novo BID. Se o tal do Matias Rojas já foi bidado, já apareceu aqui no boletim, mas por tá enquanto no BID nada. certo, né? Você não tá no Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Não. Esse não, aliás, eu tô correndo de banco ultimamente. Mas só pra falar dessa situação do Matias Rojas, o Corinthians tem até 19 horas, 47 minutos para fechar essa inscrição do Matias Rojas, a documentação que a expectativa era de que já estivesse pronta para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Se até 19 horas de hoje, horário de Brasília, o Matias Rojas não estiver no BID, não estiver registrado na CBF, ele não atua amanhã e não será relacionado, portanto, para o jogo contra o time do Atlético Mineiro. Portanto, Corinthians que deve ficar, por enquanto, ao que tudo indica, sem o próprio Matias Rojas por um erro de documentação, como a gente trouxe também da situação que envolve até a compra do Fausto Vera com o Argentinos Júnior. Portanto, a gente fica de olho nessa situação. Agora, outra informação do Corinthians. O Argentinos já passou alguma coisa ou ainda não? Então, ao que tudo indica é que o Argentinos já comunicou as entidades responsáveis, a CBF, de que houve o fim dessa dívida com o Corinthians. Ao que tudo indica, pelo menos a gente estava esperando isso, e até alguns colegas que estão lá em Belo Horizonte conversaram com o presidente Duílio Monteiro Alves e ele confirmou que está tudo certo. Agora resta saber se o Matias Rojas vai aparecer neste boletim informativo. Corinthians que até então também não divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã. Isso tem sido até corriqueiro. Antes, na gestão de Vitor Pereira, o Corinthians não divulgava de jeito nenhum. Agora, alguns jogos acaba publicando, outros não. Então a gente fica na expectativa para o que deve aparecer de novidade nesse Corinthians para a partida contra o Atlético Mineiro. Outro detalhe, informação que a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes. O clube segue tentando a contratação de Zé Wellison, volante do Fortaleza. Mesmo com o primeiro não do Fortaleza, mesmo com a primeira recusa, os clubes ainda conversam. O empresário do atleta é o André Cury. E aí, né? Muita coisa. E então o clube está tentando o Zé Wellison. Até conversei com alguns colegas lá de Fortaleza para entender melhor sobre o volante. E ele é um jogador que até no fim do ano passado, ainda era reserva no Fortaleza. Ele ganhou uma oportunidade agora, com o Hércules ao lado. Ele tem ele acaba ganhando essa oportunidade com o Vojvoda, fez bons jogos. Os últimos jogos do Fortaleza ele foi bem, tem começado a se encaixar, tem feito boas partidas, jogou bem contra o Palestino. É um jogador de 28 anos, passagens pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo, mas que nunca foi tão destaque assim nas equipes que passou. Ele tem uma passagem de 2 semanas no Santos, onde ele não pôde jogar, porque o Santos tinha um transfer ban. Eu não sabia disso, E foi ano passado, não? Foi na final de 2020 para virada de 21, quando o Santos joga a final da Libertadores. Ele fez parte daquele elenco e o Cuca acabou virando para ele e falou: Zé, se quiser, procura outro lugar, que eu não sei quanto que eles vão pagar pra você poder jogar. Não sei nem se eles vão pagar pra você poder jogar. Então, se quiser jogar em outro lugar, fica à vontade, que aqui a gente te queria, mas não tem dinheiro, então não sei se você vai poder jogar. E o Cuca... E aí ele meteu o pé. O Cuca que deve conhecer bem o Zé Wellison, porque o atleta até teve passagem pelo Atlético Mineiro. O Cuca conhece os dirigentes do Galo, então a época deve ter sido sustentada essa contratação até para o próprio treinador. O Zé Wellison, que nessa temporada tem 27 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um atleta destro, 1,77 de altura,
é o jogador que, como eu disse, acaba ganhando a titularidade há pouco nesse Fortaleza. Eu até publiquei essa notícia, muito torcedor reclamando, muito torcedor não está aprovando essa possível contratação do Zé Wellison. É claro que isso ainda está em negociação, o clube acaba não fechando por enquanto esta contratação. Timão, portanto, que vai a campo amanhã e ainda tem tido aquela repercussão toda sobre a declaração da esposa do Maicon, né? Muita gente falando sobre tudo isso. O Maicon, que há pouco teve uma sondagem do Galatasaray e, segundo a própria esposa do jogador, ele pode deixar o clube muito em breve. Tem contrato até o fim deste ano, o Corinthians renovou esse contrato, mas por enquanto permanece como jogador do Corinthians. Deixa eu passar a provável escalação que o Corinthians fez hoje, o último treino para pegar o Atlético Mineiro. Seria Rojas, aliás, uma pergunta a vocês dois. Seria Rojas a grande solução deste meio de campo do Corinthians? Não faço ideia, só vendo pra crer. A questão é que acho que não dá pra jogar uma responsabilidade. O Rojas pode ser um craque de bola, pode terminar o Campeonato Brasileiro como o melhor jogador da competição, mas não dá pra você jogar uma responsabilidade dessas nas costas de um cara que tá chegando de um outro país que nunca jogou no Brasil. A coisa aqui é diferente, o ritmo é diferente, muita gente às vezes demora pra se adaptar, alguns nem conseguem se adaptar. Então assim, é você colocar um empecilho a mais pra uma adaptação do Rojas por aqui, pensar em jogar uma responsabilidade dessa nas costas dele. Eu acho que de qualquer jogador que chegar hoje no Corinthians provavelmente ajudaria, né? Pensando no... Não sei se qualquer. Não, então pensando no nível de contratação do tamanho do Corinthians, né? Porque o nível do elenco hoje tá muito abaixo, né? É um time envelhecido, é um time que alguns jogadores não dá mais pra você contar, como o caso do Juliano, entre outros atletas que ganham bem, tem um baita salário. Então eu acho que até mesmo jogadores não tão conhecidos assim de uma Série B do Campeonato Brasileiro, jogadores que hoje podem não ter espaço em outros times e que não chegaram ainda ao limite de jogos do Campeonato Brasileiro, podem agregar o elenco do Corinthians por conta do que tem hoje à disposição e de que é preciso fazer alguma coisa para que o Corinthians reaja. Vai trocar de técnico de novo? Provavelmente vai, porque o Corinthians vai chegar num limite de uma situação que não vai dar mais para seguir com o Luxemburgo. Mas e o que mais? O material humano será o mesmo pro treinador que chegar? Então assim, hoje quase qualquer jogador que o Corinthians for se monitorar bem, se monitorar certinho, chega pra ajudar. O Rojas é um deles. E pode, obviamente, se tornar um cara importantíssimo dentro do time, principalmente se o Corinthians evoluir com a entrada dele em campo. O Matias Rojas que demorou até, né, pra dar uma engrenada na carreira. Quando você pega os números dele, são números de um jogador extremamente comum, né? Não conseguiu ter uma grande sequência ainda com a seleção paraguaia, pegar até certinho aqui, jogos pela seleção paraguaia, 15 partidas, 1 gol. E aí jogos por clubes, tem 221 jogos, 40 gols marcados. O máximo de gols que ele fez numa temporada foram 10 em 2019. Nessa temporada ele tem 9, então ele pode bater essa marca. E nessa temporada ele realmente estava fazendo um bom ano com o time do Racing, né? 18 jogos, 9 gols marcados, mas é um cara que passou meio desapercebido ali em algumas equipes, né? Ele chegou a ser reserva por muito tempo no time do Racing, ele não era esse meia próximo do gol, né? Ele chegou a ser um cara que atuava de uma maneira mais recuada, jogava ali como um segundo volante muitas vezes, e aí com a saída de alguns bons jogadores que o Racing tinha, e ele foi ganhando mais espaço nessa equipe. Só que olhando pro material humano que tem o Corinthians, eu acho que Matias Rojas chega para ser um nome interessante, um bom nome pro time. Não que será a solução de todos os problemas, porque o Corinthians tem muitos problemas. Só que pelo menos vai ser um cara um pouco mais lúcido no setor do meio de campo para tentar dar um passe, tem a bola parada, né? Algo que falta também no time do Corinthians. O Corinthians não tem um batedor de falta oficial, não tem um batedor de escanteio oficial, ele não é um especialista, mas o que a gente olha no Corinthians, ele é um cara que pelo menos vai melhor na bola parada do que os atletas que lá estão. Então acho que o Rojas é um bom nome. Já o Zé Wellison, se o Corinthians contratar, vai chegar mais um cara que não vai conseguir contar até o fim do ano.
vai ser mais um cara comunzaço que vai fazer um jogo bom pra fazer 4, 5 ruins. E o Rojas é um atleta que você pontuou bem, Soler. Até conversando com alguns colegas que cobrem o Racing lá na Argentina, porque eu tô gastando meu espanhol, né? O Paulo Vale sabe que a qualidade do espanhol aqui, claro, é serventia da casa. Mas alguns colegas pontuam que o Rojas enfrentou bastante dificuldade no começo, como pontuou o Soler. Ele até chegava a brigar com a torcida, não caiu muito nas graças da hinchada do Racing, do torcedor do Racing, mas depois de um tempo ele começou a aparecer um pouco mais, ter um pouco mais de visibilidade, e não à toa se tornou camisa 10 do time. E quando ele deixa o Racing, sai muito aplaudido, sai dizendo que ama o clube, que ama os torcedores do Racing. Então, é claro que a gente fica na expectativa de uma entrega um pouco maior de um jogador paraguaio, que o clube tem como esperança, um cobrador de faltas, sabe bater bem em faltas, é canhoto, 1,86 m, é um meio-campista que pode atuar como volante, como meia armador também, como às vezes até como ponta. Existe essa possibilidade, é um cara bem eclético, mas claro que isso não depende apenas de um jogador. As coisas não acontecem apenas somente com um jogador. Portanto, o Timão fica de olho nessa situação. E já que eu falei em atleta, ontem uma situação bastante triste, né? O Gil sendo cobrado por um torcedor de uma forma bem desproporcional com a realidade, bem desproporcional no sentido de... não sei se esse tipo de cobrança se torna válida neste momento. Um torcedor que acaba discutindo com o Gil na frente do hotel em que está hospedado o Corinthians em Belo Horizonte, ele acaba dirigindo palavras de xingamentos e também chamando o Gil de ex-jogador, chamando o atleta, falando que o atleta está roubando o dinheiro do Corinthians, que ele tinha que sair imediatamente do clube. O zagueiro tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. E até então a possibilidade de renovação é praticamente nula. Até o Gil já disse que a possibilidade dele renovar com o Corinthians é muito baixa. Então esse tipo de cobrança acaba se tornando mais uma vez uma tristeza, porque a gente já tinha visto os torcedores xingando os atletas logo depois da partida contra o América, mas acaba passando no ponto quando o cara tá chegando no hotel, é vítima de xingamentos, tinha uma mãe ao lado com uma criança pedindo para tirar foto com os jogadores, e até então o clube acaba não se manifestando sobre essa situação bastante complicada na equipe alvinegra, que vai a campo amanhã. Por sinal, né, ainda em cima desse caso do Gil, deixa eu até ver se eu consigo achar aqui quem me mandou. Ontem, aqui, achei a mensagem, só pra mandar um salve aqui pro Enio Balboni, do Parque São Lucas. Ele mandou mensagem ontem, mas como estava no busão com o meu caro Paulo do Vale, retornando para as vossas respectivas... 5119 ou não? Não, o 775F. O famoso 775F10. Não é o terminal barra Capelinha. 10. O meu é o terminal Capelinha. Por sinal, mandar um abraço pro motorista ontem que tava meio bravo, né? Quase a gente viu uma rinha de motoristas. Rinha de motorista, cara. Quase que o UFC na Band foi literalmente na porta da Band. A gente entrou no ônibus, e aí tinha o ônibus da frente, a gente entrou no de trás. A gente tava em pé, eu tava recarregando meu cartão. E aí nisso o motorista ele saiu, só que ele já freou. Foi tentar dar o gato. Aí eu bati com a minha virilha na catraca e soltei um palavrão. Isso fez com que ele ficasse indignado com o motorista da frente, que freou. E aí ele ficou 5 minutos do caminho só querendo emparelhar com o cara pra poder falar: ô irmão, só pra que você fez? Aí o melhor, ele falou: você acha que você ainda dirige perua, irmão? Então, ontem presenciamos. Ele encostou, o outro cara tava do lado esquerdo, ele encostou do lado direito, é isso? É isso, ele Não, ao contrário, o cara tava do lado direito e ele encostou do lado esquerdo. Mas como que o outro cara ouviu? Ele abriu a porta do ônibus. É óbvio. Ele abriu a porta. Enquanto o cara tava pegando o passageiro em outro ponto, ele parou no meio da rua, abriu a porta no meio da rua pra hostilizar o seu colega de profissão. Você ainda dirige peru? Em defesa dos passageiros. Cara, foi um espetáculo. Servindo bem pra servir sempre aí, ó. Foi um espetáculo. Então mandar um abraço pro Enio aí, esqueci de responder ele, porque estávamos acompanhando essa gloriosa trajetória até nossas casas, eu não lembrei de responder, mas ele mandou esse vídeo bizarro do torcedor xingando o Gil. Pra gente fechar,
o assunto Corinthians, que amanhã tem um jogo difícil, complicado contra o Atlético Mineiro fora de casa. 2 perguntas, meu caro Pedro Ramiro. Provável time e o Lucha. Ontem você falou, dependendo do placar, ele é mandado embora. Então se for 1-0, tá tudo certo? Depende muito do placar, do desempenho do time, mas a informação que eu tive é a seguinte, Se ganhar de 1-0, gol contra e 4 bolas na trave do Galo, aí é vitória, continua no cargo, mesmo se o time não jogar nada. Então essa é a convicção. Mas imagina... Não importa se jogar bem, mas se ganhar com C3 pontinhos usado, tá valendo. Mas ainda assim há uma certa impaciência com relação a esse tipo de coisa, né? Porque o time, o Lúcio sempre fala, né? O time jogou bem, mas não chegou o resultado. Estamos melhorando, mas não chega o resultado. Então a impaciência no momento é sobre o resultado. Vai depender muito, de diversos fatores, mas a informação é a seguinte: uma derrota para o Atlético Mineiro pode complicar muito a vida do professor. É claro que isso não é determinante. Eu até sou contra algumas informações daquelas de tipo, o Luxemburgo deve ser demitido hoje no vestiário. Porque ontem, até no último jogo contra o Atlético do América Mineiro, alguns colegas até publicaram, deve ser o último jogo do Luxemburgo. Sabe, assim, eu respeito a informação, mas é claro que a gente tem que ter até uma certa cautela, porque isso me parece mais um chute do que informação. Agora, a informação que eu tive mesmo é de que a vida dele pode se complicar sim, se não vencer nesse sábado. Não que ele vá ser demitido imediatamente, mas pode ter uma complicação bem grande neste jogo contra o time do Atlético Mineiro, dependendo do resultado. Quer uma provável escalação, Soler? Por favor, para depois o Paulo do Vale opinar com relação a Lucha ou não. Vamos lá, provável escalação do Corinthians tem Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu. No meio de campo, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, jovem, 17 anos, que estuda administração na faculdade, por sinal, deve ganhar novamente uma oportunidade. Qual Juan faculdade? Oliveira. Oi? Qual faculdade? Não sei qual que é a faculdade, mas ele estuda administração. Acho que é a Unipega que ele tá fazendo. Aliás, Unipega é material de construção. Não, Unip. Deve ser uma dessas faculdades aí. Universidade do Brasil. O cara foi querer puxar o saco do nosso patrocinador e... Não, é porque a Unipega é uma escola. Pra mim é uma escola, a escola da vida. Juan Oliveira, meio campista. Os caras na ponta vendem direita, Adson, cola super colante, ele tá fazendo administração. E Yuri Alberto. Tá certo. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto é a provável escalação deste Corinthians pro jogo de amanhã, 6h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Não me deixem falar mais, senão... Repete aí a provável escalação. Vai. Vamos lá, provável escalação com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Murilo, o Gil pode perder a titularidade, e Matheus Bidu, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juan Oliveira, além de Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians. Não devia ter pedido de novo, porque aí você fez essa gracinha no final. Não gostou? Meu caro Paulo do Vale, fica a Lucha ou fora a Lucha? O que você levanta a bandeira? Olha, assim, pela minha diversão, fica a Lucha. Pelo bem do Corinthians... Até porque você é quer ver... Fora a Lucha. Você quer ter a honra de fazer na tela da Band ano que vem uma Ponte Preta e Corinthians na Neoquímica, né? Também. É isso que você tá vislumbrando, é isso. Tem essa também, não, mas falando sério, o Lucha ele virou... Subir, né? O Lucha virou um personagem de si mesmo... que hoje só sabe falar os bordões dele. Cara, toda a coletiva do Lucha ele tá rindo, ele tá confundindo o nome de jogador, tá sempre ali beirando sempre o meme, né? Nunca um treinador de futebol atualizado, nunca um treinador de futebol hoje com uma visão do que acontece mesmo, que não consegue mais fazer uma autocrítica, que tá sempre tá sempre com o mesmo papo de que tá vendo evolução no Corinthians, e só tá até agora no Corinthians com esse desempenho muito abaixo da média, e óbvio que ele não tem a culpa total nisso, porque a gente sabe, né, dos erros dessa administração, principalmente na parte do futebol, parte financeira, do que o Duílio teve de enfrentar, de dívida, eu não entro, mas escolhas que passam também por uma diretoria,
por um presidente que tem ligação com o futebol, que é o que de fato interessa e que é o que vai fazer o torcedor, né, o termômetro do torcedor, de apoiar, de estar pé da vida, de criticar, de protestar e, obviamente, de acompanhar o time no estádio. Então, nessa parte, eu acho que é uma administração muito ruim, mas óbvio que também a gente não pode tirar o Lucha dessa conta a partir do momento que ele chega e já poderia ter apresentado mais coisas, principalmente com relação a resultados, né? Sim. É um Corinthians que não consegue vencer, o Corinthians que tem poucas, são 3 vitórias, né, Ramiro, com o Lucha? 4, uma contra o Atlético, uma contra o Fluminense, Santos e Liverpool. E Liverpool, né, que é um jogo que não valia absolutamente nada. Então, cara, fica quase impossível defender o Lucha e o que ele fala e o que ele vem fazendo nas coletivas. Infelizmente, cara, torci. Fiquei muito feliz quando ele voltou. Ficar feliz não quer dizer acreditar no trabalho. Eu fiquei feliz pelo retorno dessa figura. Mas naquela época, se já Porque traz um negócio de, pô, será que agora vai? Exato, será que vai ser o The Last Dance a altíssimo nível? Mas não, né? É que a gente é romântico, né? A gente sempre gosta dessa coisa, a gente gosta de uma história, né? De uma narrativa. E o Lucha não apresentou isso. O Lucha apresentou só um personagem, o mais do mesmo dos últimos anos, de ficar falando as mesmas coisas. Ah, é apontada pro Shell, ai, não sei o quê. Eu tô com muita vontade, o time tá evoluindo, eu que inventei, eu que trouxe. Aí confunde o nome dos caras, aí fala da molecada, aí dá risada. E o Corinthians vive um dos piores momentos de sua história, né? Então, assim, complicado, cara. Eu acho que é fora a Lucha, infelizmente. O Lucha ele teve ali aquela sobrevida justamente no jogo contra o Atlético da Copa do Brasil, né? Que foi um jogo espetacular do Corinthians, assim, pela forma como se portou dentro de campo, como foi o empate no final, o empate, no caso, o 2-0 que empatou tudo no agregado com o Roger Guedes, a disputa por pênaltis, isso foi incrível. E parecia ali um sinal de que o Lucha tava tomando as rédeas da coisa. Infelizmente não, acho que aquele jogo falava mais sobre o Atlético, que mudou o comando. Hoje tá o Felipão, e que ainda também não apresentou muita coisa, essa é a verdade, mas também é cedo, e o Felipão vem de bons trabalhos, diferente do Lucha. Então, infelizmente, é fora a Lucha, e acho que demorou, só tá lá porque é exatamente essa figura gigante que é, e sempre será um dos principais técnicos do futebol brasileiro, né? A pergunta seria, quem no lugar de Luxemburgo? Eu traria um estrangeiro. Eu acho que ele continua lá porque o trabalho do Alessandro é esse, ruim. Não tem convicção de nada. Tem criatividade. O Duílio não mexe nesse cargo, né? Não tira um homem de confiança, que ele tem a confiança, e eu não sei o porquê, porque o Alessandro nunca fez nada de extraordinário como diretor de futebol, e é isso. O Alessandro não vai, talvez não mude agora, porque é refém do trabalho fraco dele. O Alessandro vai tirar o Lucha e vai ligar pra quem? Primeiro pro Tite. Aí o Tite vai falar não. Aí ele vai fazer o quê? Vai perguntar de novo pra Leila? Se vai de Roger Machado ou outro? Aí liga pro Carille. Porque aí vai pro Carille. Vê se o Mano cai lá no Aí espera o Mano cair. Se o Mano não cair, não dá pra pagar a multa. E é isso. E aí no final das contas vai fazer o quê? Vai apostar no Lázaro de novo? Agora queimaram o Lázaro? Pois é. É isso. Queimaram o cara e talvez vai ser o cara que vai tentar salvar o Corinthians no final do ano. Eu apostaria. Porque o Lucha não vai durar até o fim do ano. Não vai. Eu apostaria no estrangeiro por conta dessa escassez, talvez, dessa ausência de um nome que seja um consenso de que, esse cara vai salvar a lavoura. E também porque o último bom trabalho no Corinthians foi realizado por um estrangeiro. Sim. Que é o Vitor Pereira. Porque saiu de uma forma traumática, saiu super queimado, mas o Vitor Pereira, hoje a gente enxerga. Sim. O Vitor Pereira fez um grande trabalho no Corinthians. Com o que tinha, né? Com o que tinha, exatamente. Com o que tinha. E aí ele sabia que aquilo era o teto, pediu reforços, viu que esses reforços não chegariam, os jogadores que de fato poderiam mudar o patamar do time e apresentar algo melhor na temporada, e aí fez o que fez. Aí ele não foi honesto. Sim. Se ele chegasse e falasse, eu tô saindo porque esse time bateu no teto, eu sei que eu tirei leite de pedra e que na temporada que vem não vai dar pra fazer a mesma coisa. Meio com as costas encostadas na parede, num aconchego ali, tranquilão, ele tentou balançar esses caras. Isso. E esses caras depois começaram a fritar. Ele fala, o ambiente é ruim, tudo é ruim.
E agora tá... Isso, pelo menos exatamente. o ambiente deve estar bom, né? Porque o técnico estrangeiro, ele não tem essa tem coisa o vício do futebol brasileiro. paternal do futebol brasileiro de ai, vem cá, meu garoto, meu menino, não sei o quê. Eu vi o Renato Gaúcho falando isso, não sei se vocês viram. Falando que o futebol precisa, às vezes, de um gestor, de um amigo, de um pai, de um filho. Pois é. Não é bem assim. Falando do Luan, né? Exatamente. O técnico estrangeiro, ele Por não sinal, quer nem saber. Ele só falou isso, não evoluiu nada ainda, né, Ramiro? Não, por enquanto sem proposta. Eu esqueci até de falar sobre essa situação, mas é verdade. O Corinthians, o Grêmio, aliás, tem interesse na contratação do Luan, confirmado pelo próprio Renato Gaúcho em entrevista coletiva, mas ele vai aguardar o jogo da volta do Bahia para analisar a situação do time, analisar quem precisa de reforço e aí, por enquanto, sem proposta na mesa. Boa. Quer fechar aí, PDV, pra gente ir pro break? Não, é isso. A solução, mesmo que não seja algo exato, seria um técnico estrangeiro. E sobre essa questão do Renato Gaúcho, só que ele falou do Luan, essa é uma fala importante do Renato, porque é uma fala de alguém que se importa com o Luan. E isso é importante. Ali naquele momento ele deixou de ser treinador do Grêmio e virou um ser humano empático à figura do Luan. Isso eu achei importante. Isso eu achei uma bola dentro do Renato. Entre algumas bolas fora que ele acaba às vezes transmitindo, eu achei que sobrou humanidade na fala do Renato Gaúcho. Por mais que o Luan não seja jogador do Grêmio, ou até que retorne, eu acho que seria um erro do Grêmio, mas nesse ponto sobrou humanidade na fala do Renato, achei legal. Rede Bandeirantes